Olá, pessoal! Hoje o episódio é muito especial. Hoje nós estamos falando em homenagem ao Dia dos Namorados. Então estamos aqui, Miquela Reis, Ivanide Alves e Gilmara Marques. A Gil, que é professora do IGEP, e a Ive, que é minha colega na formação, estamos juntas desde o comecinho. E hoje é um tema muito legal, porque, gente, né, falar do amor é um tema muito bom. E aí, gente, eu vou trazer para vocês, para a gente contextualizar, que eu fiz uma pesquisinha sobre o que é o Dia dos Namorados, assim. Quando que começou a tal da história do Dia dos Namorados? Então, e eu estava pesquisando que, por exemplo, a gente sabe que tem o dia do Saint Valentin, né? Que é o Valentine's Day lá fora do país, que é o dia de São Valentino. E São Valentino, ele foi um santo do século III depois de Cristo. O que que aconteceu? O Cláudio II, que era o imperador da época, proibiu os soldados que eram jovens de se casarem. E ele ficava com dó dos jovens casais e ele casava escondido do pessoal, até que o imperador descobriu e mandou, ó, matar o moço, né? Porque ele queria os soldados dispostos para a guerra, ele não queria ninguém casado, e ele achava na cabeça dele que se os meninos casassem, eles iam, né, entrar nesse conflito entre o amor e a guerra. Enfim, então, assim, o motivo do Valentine's Day, que é o Dia dos Namorados fora do Brasil, é um motivo romântico, idealizado, ou seja, aquele amor idealizado. Aqui no Brasil, o nosso processo foi diferente. Em 1948, nós tivemos um publicitário que fez uma campanha publicitária em junho, porque o Dia das Mães é um período de muita venda no comércio. E aí ele pensou, cara, o mês de junho é um mês muito fraco de compras, vamos fazer uma campanha sobre os namorados? E aí ele fez essa campanha. No mês de junho, escolheram o dia 12 porque é na véspera, né, do dia de Santo Antônio, que é o santo casamenteiro. E aí, esse dia acabou colando, sabe assim, quando cola. Ou seja, ele é uma construção cultural e comercial no nosso país. Então, é um pouco diferente da lógica, né, do dia de São Valentino, mas tem aí seu charme, e aí todo mundo comemora, é um dia legal, enfim. Que é um dia que lembra a gente o quê? Vamos dar valor no amor? O que que a gente faz com esse Dia dos Namorados? O que que a gente faz com o amor que a gente sente? Será que o que a gente sente é amor de verdade? Ou a gente idealiza as nossas relações? E tem uma história que a gente escuta muito desde que a gente nasce, né? Ah, você tem que encontrar a sua alma gêmea, a história da alma gêmea, da metade da laranja, da tampa da panela, toda panela tem uma tampa. Acho que todo mundo já ouviu uma metáfora como essa, né? Uma história, um conto, enfim. E aí eu vou pedir para a Gil, que é nossa estudiosa sobre o assunto, com artigo publicado no IGEP, Loves in the Air, gente. Acessem lá depois, a gente vai deixar o link, tá, para vocês. Conta um pouquinho dessa história da metade da laranja, Gil. Como é que funciona esse negócio? Essa metáfora é bastante conhecida mesmo, isso vem de longa data, né, meninas? Isso vem lá da mitologia grega, né? Da época dos deuses olímpicos, quando haviam seres habitantes da Terra, seres que eram gigantes, né? E portadores ali de uma força, de um grande poder. Estou me referindo em particular aqui aos andrógenos. Eles eram gigantes e eles tiveram, né? Tem várias versões, né? Os mitos têm suas diversas versões. Em uma delas, eles estavam ajudando Hera a destronar Zeus entre várias brigas, né? De Zeus e Hera. Essa era uma delas. Ela ainda queria o poder e pediu que os seus filhos andrógenos invadissem o Olimpo. E eles, dotados de tamanho, de força, entenderam que podia fazer isso e foram subindo até o Olimpo para destronar Zeus. Zeus, que todos sabem, né, o deus dos deuses no Olimpo, descobre isso e fala: não vou perdoar, não vou deixar essa turma vir aqui me destronar, não. O que, que ele faz? Ele castiga esses gigantes, e eles eram seres que em si tinham homem e mulher no mesmo corpo, homem e homem no mesmo corpo, mulher e mulher no mesmo corpo. E Zeus então aplica que castigo? Ele divide esses seres, ele faz com que esses seres se apartem e deixa nesses seres uma marca, uma cicatriz. Essa cicatriz é um umbigo. E ele vira esses seres de modo que eles passem a olhar para o seu umbigo e lembrar desse castigo, de que essa é a marca
da qual eles nunca mais vão se separar, que é a marca da humildade, de que eles não podem tudo, de que eles não podem destronar o poder supremo, né? Que a força não vence o amor, se é que Zeus é amor, né? E a gente tem um monte de controvérsia, todo mito grego tem muito, né, muita nuance, muita camada, mas enfim, o poder não vence o amor. Então, essa é uma das primeiras lições, e Jung fala bastante sobre isso também. E o outro castigo que foi imputado a eles é que eles perderam a sua outra parte. Aí vem, né, Ive, a parte da laranja, a tampa da panela. Então, a missão desses seres na Terra não era mais subir para destronar Zeus, era procurar a sua outra parte. Era encontrar aquilo que lhes foi tirado, que lhes foi separado e se reencontrar para que esse ser integral, esse ser completo, voltasse a se completar. O fato é que para ele encontrar esse ser perdido no mundo, porque no momento que Zeus faz isso, eles todos se espalham, você vai experimentando, né? Tentando um aqui, tentando outro ali. E a grande lição que a gente vai conseguindo aprender, conseguindo entender com isso, é que esse ser do qual a gente foi apartado, na verdade, ele já está integrado na nossa alma. Então, enquanto eu não descubro essa potência e essa capacidade na minha própria alma, eu só vou projetar o que eu acho que é parte minha no outro. E aí é essa briga dos amores, né? Por amor se mata, por amor se morre, né? A gente tem Romeu e Julieta, né? Um caso de amor clássico da literatura também, que eles morrem por amor, né? Tem o amor que dá vida, né? Então, os contos, como você disse, né? O final dos contos de fada, normalmente você tem um encontro, uma integração, um feliz para sempre. E você tem o amor, que em nome do amor, para mim isso não é amor, eu quero escutar vocês, mas em nome de um amor ou de uma visão distorcida do amor, você mata, né? Os crimes passionais, né, os crimes feitos em nome de um amor não correspondido, de um amor deixado para trás. E aí a gente tem uma seara para trabalhar esse tema do amor que eu acho maravilhosa, né? Com certeza, né, Ive? A Ive, gente, para quem não sabe, ela tem uma base como terapeuta de casais, como sexóloga. Então, ela tem uma experiência nesse processo, né, de ajudar os casais a se reconciliarem ou descobrir que talvez eles não são aí essa metade da laranja um do outro, né, Ive? Porque no frigir dos ovos, assim, a gente sempre está buscando, né? Parece esse complemento, essa projeção, esse espelhamento no outro. Existe, né, esse processo no casal. E eu acho que tem uma coisa que você falou, Gil, que me atravessou, que foi a palavra ilusão. Também tem um processo ilusório, né? Porque enquanto a gente está projetando, e aí eu fiquei muito com com isso na cabeça, né? Quando que o encantamento do Felizes para Sempre lá dos contos, ele cai por terra? Uhum, Porque assim, a uhum. gente só sabe dos contos enquanto eles são jovens, né? Normalmente eles são jovens, eles são belos e felizes para sempre, o conto acaba. E aí vamos para a vida real, o que acontece com os relacionamentos. Não é assim. A gente tem É, filhos, a gente constrói ou não tem filhos, enfim, as relações acontecem na sua dinâmica, né? Nas heterossexualidades, homoafetividades, seja o que for, existe uma dinâmica relacional. Então, assim, como que é isso? E fala um pouquinho pra gente da sua experiência com esses casais, o que que você enxerga, assim, para poder ajudar as pessoas a pensar um pouquinho, né? Sobre o amor, sobre as relações. Então, eu tava pensando, a gente até falou sobre outro mito, né, muito famoso e bem legal, e tem várias versões, várias nuances dele também, mas a versão que eu mais gosto que é Eros e Psique, né? Eros, ele é todo corpo, ele é todo energia, tanto que a gente usa a questão de Eros para falar de energia vital. Mas Eros também, falando em energia vital, Eros também significa questão de desejo, de sexualidade, muito essa questão corporal. E psique é aquela apaixonada, né? Lembra da nossa psique? Ela vê, ela projeta e tal, e ela tenta, apaixonada por Eros, ela tenta ver e enxergar Eros. De repente, e Eros sempre se esconde dela. E de repente ela consegue vê-lo sobre uma luz. E ela corre,
porque a luz é muito forte, ofusca o olho dela, mas tem também, se a gente vai trazer para cá, né, para a questão junguiana, a gente vai perceber que é quando ela se enxerga. Ela acaba não vendo Zé, vendo Eros, ela se enxerga também como pessoa. E há essa adaptação dessa psique, né? Trazendo para aqui para a questão junguiana. Então, assim, esse amor ingênuo ele precisa ser transformado, sair dessa relação inconsciente e trazer um pouco de consciência a essa situação. Eu estava ligando isso à questão daquilo que a gente vê no amor. Porque você enxerga outra pessoa como você se enxerga. Dentro daquelas coisas que você quer. Ah, ele é tão lindo, ele é tão poderoso, olha o corpo dele, olha aquela coisa, ele me trata tão bem, e vice-versa. E aí, como acontece com psique, de repente vem a luz, né? Então, essa relação que era linda, essa paixão, que desperta assim, um monte de coisas, né? Um monte de coisas legais na cabeça da gente, um monte de sintomas positivos, né? Que ativam um monte de neurotransmissores, que é quando, né? Você enxerga sob a luz da psique, você enxerga Eros do outro lado e você percebe que não é bem assim. Eros é força, é sensualidade, é sexualidade, aquela coisa. Então, assim, aquele amor romântico que Psique tinha, aquele amor crístico, né? Onde você não vai encontrar a outra metade, né? Que eu não concordo muito com esse negócio de outra metade, porque eu acho que cada um é inteiro, né? Então, a metade da laranja, a metade. Não, eu acho que é inteiro. Isso é uma percepção minha, tá? Isso é muito pessoal. Mas aí cai tudo por terra, porque aquela pessoa que eu amei, ela não é tão parecida comigo assim. Ela tem defeitos, ela tem um monte de coisa. E nós também, falando, trazendo esses defeitos e esses traumas, etc., a gente traz para os nossos complexos na visão junguiana, que são, entre aspas, os nossos traumas, que tem um arquétipo, que tem muita força, que tem muita energia e que cobre o nosso ego e muitas vezes a gente não consegue enxergar nem a si, nem ao outro, né? E quando você descobre que o outro não é perfeito, a sua luz, quando essa luz vem e você enxerga o outro como ele é, toda aquela paixão cai por terra. Então, assim, a primeira fase desse amor vai caindo por terra quando você se vê no outro e o outro consegue te enxergar como você realmente é. E geralmente nessa fase, né, a gente recebe um monte de casais que já experimentaram a questão do casamento, e aí começa a ver o defeito do outro e eles querem se separar. E a gente entende que hoje em dia esses casais eles se separam muito mais rápido do que antigamente, né? Porque as pessoas não têm resiliência, não se colocam muito no lugar do outro, e não consegue ver o outro também como uma pessoa falível. Ele não é perfeito, ela não é perfeita. Então, assim, entender o que o outro está passando é extremamente importante. Então, eu sempre digo o seguinte: é importante que vocês se vejam individualmente e não joguem, não projetem os complexos na relação do casal, porque é eu, tu e o terceiro elemento é o relacionamento. Então, tudo é projetado no relacionamento. Eu vou me separar e não sei o que e tal. E se a gente for ver de uma outra forma e entender que eu estou me vendo também nessa relação como uma pessoa imperfeita, mas a gente nunca vê, né? Eu sempre sou perfeito e o outro que é o culpado de tudo. Vou me separar. Mas se a gente pensar um pouquinho, vir para terapia individual e terapia de casal, a gente consegue fazer esse entendimento e aí as pessoas vão continuar se relacionando, mas entendendo que a sombra do outro vai aparecer, vai dar em choque com a sua sombra também. Então é importante que a gente compreenda esse mecanismo para a gente entender que o casamento ele passa por várias fases, assim como o amor também passa por várias fases. Tirando do amor de Eros, que é aquele amor físico, aquela coisa toda, esse amor ele vai evoluindo. E daqui a pouco não tem mais Eros como sensualidade e sexualidade. Tem uma grande amizade que pode acontecer como nos relacionamentos de idosos. Às vezes a gente vê o casal de velhinhos tão bonitinho caminhando de mão dada no parque, né?
Eles fazem sexo? Imagino que não, porque a sexualidade, no sentido fisiológico, ela tem um tempo específico. Mas existem outras formas de amor e N outras formas de fazer sexo, né, gente? Não apenas no sentido biológico, mas no sentido de amor, no sentido de toque, de percepção, compreensão, N outras coisas. Mas para chegar lá precisa de paciência, sabe? Tirar um pouquinho da luz de psique, né, sobre Eros e de repente enxergar uma outra pessoa do outro lado. Então, assim, essa metade da laranja não me convence, não, viu, meninas? O que que vocês acham? Eu adorei Eu o que con- você trouxe, porque eu é, acho que o Eros e Psique é isso. No conto, para quem não conhece, no final os dois se juntam, eles se integram, né? é, Eles ficam juntos. Porque ele tem que aprender, ele precisa crescer, ele precisa amadurecer, assim como ela também. Aí, como os dois entram em processo de crescimento e amadurecimento, eles conseguem. Mas o problema é que, às vezes, assim, na relação, um vai se desenvolvendo e o outro vai ficando, ou Vai para vice-versa. trás. Então você precisa de paciência, você precisa de resiliência, você precisa entender o que que você quer, o que que faz sentido ali naquela relação. E também o que faz sentido para você, eu acho, né, Gil? Eu sei o que que você pensa sobre isso, mas isso que vocês estão falando da projeção, da idealização, né, de quantas coisas que permeiam uma relação. Eu acho que tem uma coisa de pressa, né? Eu sinto assim, por exemplo, aqui no Brasil, eu não sei se a gente pode generalizar para outros países também, mas a gente pode falar da nossa realidade brasileira, do nosso complexo cultural em relação ao amor. O nosso complexo cultural é muito apressado. A gente quer logo tudo, sabe? Assim, tem que ser tudo muito intenso, muito voraz, muito apaixonado, muito, né? É tudo muito passional. E aí o amor tranquilo, aquele amor mais calmo, ele não é visto às vezes com bons olhos. E às vezes, por exemplo, é isso que vai dar a base para você se conhecer e conhecer o outro e para entender que, poxa, é aquilo mesmo. O amor amadurece, pode amadurecer de uma maneira mais sutil. É isso que eu estou querendo dizer. Não é que eu estou criticando quem é uhum. apaixonado, tá, gente? Mas assim, a gente tem que lembrar que a calma, a paciência, a gente não precisa ser rápido no processo do amor. A gente pode aprender, conhecendo o outro, devagar, dar tempo ao tempo, né? Não sei, Gil, o que que você acha da história? Não, eu tô com vocês, né? A flechinha de Eros, porque Eros é o Cupido, né? É. Ela, quando nos acerta, ela nos adoece. O patos, né? A paixão vem de patos, vem de doença, né? Então a gente Dói, né? fica dói, a gente fica doentemente apaixonado. É uma doença de amor, né? É o fogo que é ferida que dói e não se sente, né? Como diz o poeta, né? Dói, dói, tá lá, né? Agora, eu concordo sim que o amor é alguma coisa que a gente constrói, o amor é alguma coisa que a gente desenvolve. Não é com qualquer pessoa. Eu não concordo também com essa questão da tampa da panela, a minha metade está perdida em algum lugar do mundo, não é, né? Até porque quando Zeus divide lá os andrógenos, eles já são completos, eles só estavam colados, eles já são inteiros, né? E fica ali o castigo, veja bem, é igual a setinha, né? A flechinha, fica ali o castigo. Então, procurar a sua outra parte é castigo. E isso eu acho que é um ponto do mito que vale bastante a gente prestar atenção, né? Essa Uhum. busca louca por alguém fora que vai me complementar não é de fato estar em contato comigo, não é de fato estar inteiro, e na minha inteireza conhecer alguém com quem eu posso trocar a vida e me desenvolver. É diferente, né? Então eu acredito por isso sim nesse amor que é um amor que se constrói, que é um amor do dia a dia, que é um amor que precisa desse tempo, que é um amor que precisa dessa sustentação de ambas as partes, sabe? Daquilo que dá errado, quando essas projeções vão se quebrando, né? Vão caindo e vai sobrando a pessoa como ela é, né? A mulher, o homem, ou se for um casal homoafetivo, o homem e o outro homem, mulher e a outra mulher, quando a pessoa vai sobrando como ela é, aí que eu acho que o amor, enquanto amor, ele de verdade vem. Porque você vai ter a oportunidade de, junto com aquela pessoa, construir uma relação
que é isso que a Ive traz na questão do casal, né, Ive? É construir a relação, é construir o dia a dia dos dois e a vida dos dois em conjunto, em comunhão, em casal. Então, é nesse lugar que eu também acho que o amor precisaria, de alguma forma, buscar existir na nossa sociedade, que tem sido bastante difícil, né? Você está falando do complexo cultural, Michela. A gente está falando de um espírito de época que quer resolver tudo em tempo urgente. E aí eu me pergunto, para quê? O que que você vai fazer com o tempo que sobra, Você transforma o né? amor em desempenho, né? Mais um Em desempenhar, resultado. Exato. Fui né? feliz, é resultado, né? Alcancei. O que que é isso de verdade, né? Mas o que eu achei legal, Gil, a história desse mito, que é ele criou um umbigo, ou seja, olha, você tem que olhar para você primeiro, para se Isso. entender e se conhecer, antes de você achar que vai conseguir se relacionar com o outro. Porque de Isso. verdade, enquanto a gente não se conhece, é bem isso que a Ivy falou, a gente fica projetando a nossa sombra, tudo que tá errado, é com fulano. Não, a relação deu errado, ixi, mas é porque fulano é desse jeito. E a gente às vezes não olha que uma relação não dá certo porque tem coisa dos dois lados para serem trabalhadas, né? E aí a gente precisa Uhum, de humildade para olhar essas coisas que precisam ser trabalhadas, olhar para o nosso umbigo, ver o que é nosso, ver o que é da relação e ver o que é do outro. E às vezes um processo terapêutico, até de casal, ajuda o casal a olhar. E às vezes até para chegar à conclusão de falar assim, realmente, eu acho que a gente se apaixonou e de fato que quando a ilusão passou, não sobra, não tem liga entre nós. Realmente a gente não tem nada a ver um com o outro, né? Então talvez seja o lugar de vamos seguir nossos caminhos, ou o inverso, às vezes a gente está se magoando por coisas pequenas, né? Por disputas, ou por poder, ou por aquela coisa de dominar, subjugar o outro. E aí, quando você para, olha e vê assim, cara, eu preciso isso. O que que eu estou alimentando? Que complexo que atravessa essa relação que precisa ser olhado? E aí um terapeuta pode ajudar esse casal, né, a olhar para esse complexo não é da pessoa, é do casal, porque eu acho que o próprio casal pode constelar a relação pode constelar um complexo, né, Ive? É, porque a gente está falando de inconsciente, né? E Hum. a gente está falando de inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo daquela casa, né? uhum, E o inconsciente de cada um. Então, esses complexos vão sendo constelados, são todos jogados na relação. Ninguém diz, eu fiz isso. Não, não, a culpa é sua, foi você que fez, foi você que não sei. Um joga para o outro e fica nesse bate-bola e ninguém consegue se entender, né? E o que é importante é olhar para a relação. Quando o casal pode fazer uma terapia individual, é maravilhoso, porque na relação, na terapia de casal, a gente vai discutir o terceiro elemento, que é o casal. E muitos não conseguem entender. Acham que a gente tem que atender também cada um, não tem como. Ou a gente atende o casal, ou a gente atende individual. Como eu sou terapeuta de casal, e na terapia de casal a gente acaba tendo que fazer uma sessão individual para saber qual é o complexo, porque se for um complexo relacionado à questão sexual, a gente vai ter que atender individual, porque aquilo não é uma questão de casal, né? Não é uma questão do relacionamento. A gente tem que atender individualmente. Então, eu sempre faço uma reuniãozinha individual, uma sessão individual para saber qual é o complexo. Quando eu vou para a sessão de casal, eu já sei, entre aspas, né? Porque muita coisa se desenvolve ali na sessão de casal. Mas eu já vou mais ou menos preparada para os complexos individuais. Então, eu não gosto de me surpreender, né? Com as questões individuais, porque a gente está trabalhando online, né? Então, se a gente se surpreende e o casal se pega numa briga, alguma coisa, eu estou online, eu não vou conseguir fazer nada se eles não ouvirem a minha voz, porque a gente ainda faz, né, um combinado. Vocês fiquem atentos à minha voz. Então, muitos uhum. atendem. Graças a Deus, comigo, em muito tempo que eu atendo, há quase 20 anos, nunca aconteceu nada nesse sentido. Mas eu tenho colegas que atendem presencial que o casal quebrou o consultório dela. Isso já tem alguns anos, mas aconteceu. Então, assim, o terapeuta também influencia nisso. Então, a gente tem que ter um certo domínio, um certo cuidado para que isso não aconteça. Mas é extremamente importante que se trabalhe essa relação, porque senão vai ficar uma disputa de poder, vocês falaram aí, né?
Uhum. E esse casal não vai ter uma harmonia para passar da primeira, da segunda fase, e vocês falaram também para construir uma relação, porque tudo isso tem que ser construído, é tijolinho por tijolinho. E Uhum. nunca se teve tanta separação como a gente está tendo agora. Miquela, que trabalha com números, você já deve ter visto, né? O quanto de separações a gente está tendo. Então, assim, eu fico pensando, em que fase será que esse povo está se separando? Com certeza na primeira fase, quando caem, né, as projeções e você consegue ver o outro como o outro realmente é, né? Na fase dos Sabe que, complexos, em Ive, na fase das projeções. você sabe É. que as estatísticas de divórcio mostram muitas relações que terminam antes do segundo ano, às vezes até no primeiro ano de relacionamento. É a E primeira fase aí, e mesmo. muitas também terminam com relacionamentos longos, tipo assim, relacionamentos com mais de 15, 20, às vezes 25 anos, né? Ou seja, o início e o final. Isso sempre me chamou atenção quando eu olhei, quando você pega, né, os dados do Registro Civil do IBGE, e as mulheres normalmente são, né, assim, em maioria, em percentualmente falando, são quem mais pedem divórcio. Então, tem uma coisa ali para ser olhada. E eu fiquei pensando muito assim, quando a gente vai construindo relação, aqui a gente está falando de relação, mas se você pensar na construção seguinte, que pode vir a acontecer, que é uma construção de uma família, né? Como as famílias se estruturam, qual é o modelo de família que acontece. Eu acho que isso é papo para o próximo podcast, né? A família, né? Como a família hoje, o que que é o sentido de família, porque talvez, né, o que tem são quebras, né? A gente está tendo quebras de coisas que não fazem mais sentido, de buscas que a gente não é só de ilusão, mas talvez de um conviver, né? De como conviver. E isso acho que dá papo para um podcast grande, assim, porque eu acho que tem muita coisa aí para trazer. Mas em relação ao Loves in the Air, né, eu acho que é muito isso que a gente está falando, né? Existe o processo de construção, existe também a fase da paixão, do adoecimento, né? Daquele patos que a gente fica. E pior que lembra adoecimento mesmo, né, Gil? Porque, cara, dá taquicardia, você fica ansioso, você não consegue comer porque fica com o estômago embrulhado. Gente, pelo amor de Deus, parece doença mesmo. Gente, é uma Parece. sensação maravilhosa, né? Você fica esperando o telefone tocar, Você fica né? Aquela, tomado, aquela angústia, um monte de neurotransmissor agindo tudo ali, ao mesmo tempo, sabe? tudo junto, porque né, frio na barriga, dor de barriga, rubor na face, né? É o que eu sempre falo para as pessoas. Eu acho que tem, infelizmente, né, na nossa sociedade em geral, ainda há um descrédito muito grande pelas questões da psique, do inconsciente, das emoções. E o que eu normalmente digo para as pessoas é: a emoção não é alguma coisa etérea. Porque o que vem do ambiente corporativo, isso é emocional. Ela está com alguma coisa emocional, do tipo assim, isso não é nada. A emoção está na corrente sanguínea, ela não é etérea. Ela não é um sentimento que fica flutuando. Love's in the air é uma metáfora linda, mas ele está na corrente sanguínea, né? Ele está no nosso sistema digestório, ele está no sistema circulatório, é o coração, é a respiração que fica ofegante, né? É a bochecha que vai ficando vermelhinha, é a voz que embarga. É um complexo, a gente fica tomado, né? A gente fica por conta dessa resposta inclusive fisiológica, quando a paixão toma conta. É gostoso porque é uma emoção nova, é uma emoção, né, que leva a gente para um lugar possivelmente prazeroso. Mas e quando não é prazeroso? E quando essa resposta não chega à altura daquilo que a gente tem de ilusão, que a gente tem de desejo, que a gente tem de vontade? Então, o amor, na sua natureza, a gente pensa nele de uma forma mais ampla, pelo menos na minha leitura, ele é muito paradoxal. Do mesmo jeito que ele traz esse lugar de prazer, de sensação gostosa, de sensação quentinha, né? Ele também pode ser muito cruel, ele também pode trazer muito sofrimento, ele também pode trazer muita dor, porque nesta não correspondência, a gente tem quantas de nós aqui já não tivemos em consultório, homens ou mulheres, sofrendo de amor, né?
não consigo comer, não consigo pensar em outra coisa, não sei como vai ser minha vida agora com o fim da relação. Isso é o quê? É essa dificuldade da pessoa se achar inteira, como a gente vem discutindo aqui, e entender que essa outra parte dela está em algum lugar e se essa parte não chega, ela morre. Não, não é isso, né? Agora, descobrir isso é um longo caminho, né? E pensando que é uma data, né, o Dia dos Namorados em si, né, pensando um Sim, pouquinho na data, é uma data comercial, gente, foi realmente criada para sim. se vender mais, para você movimentar mercado. Só que é isso, é uma construção cultural que pegou, que está Hum. colado. Então, assim, por exemplo, as pessoas que estão sem uma relação, elas sofrem muitas vezes, porque vai chegar o Dia dos Namorados e eu tô sem ninguém, eu não tenho ninguém para sair, eu vou, como que as pessoas, o que que as pessoas vão pensar de mim porque eu não tenho ninguém no Dia dos Namorados? Eu lembro de uma situação que eu passei, que eu vou contar rapidinho, só porque foi muito interessante, gente. Eu estava no mestrado, e o nosso grupo de mestrado, todo mundo estudando igual louco, igual a Gil tá passando agora, terminando o Nem mestrado, e me você fale, não tem tempo para nada. Imagina parar para pensar em namorar, gente, no mestrado, não dá, não tem, né? não, não acontece. E aí a gente falou assim, cara, tá todo mundo solteiro? Vamos sair, vamos fazer um amigo oculto no Dia dos Namorados? Gente, vocês tinham que ver, a gente foi para um restaurante, o nosso grupo, e a gente na gargalhada, se divertindo, trocando presentes, e o pessoal, tudo de casalzinho, parava, olhava assim pra gente, super assustado, tipo, cara, que povo maluco! Foi uma das experiências antropológicas mais legais da minha vida, gente, porque eu me diverti horrores. Subversivos, né? A gente aqui Fomos no vinho e no subversivos. queijo e a Deve ter turma na sido ótimo, adoro algazarra. esses encontros. É bom mesmo. Foi, todo É mundo bom jovem, assim, a demais. gente era novo, carinha de bebê. Então você imagina o povo olhando, gente, o que que esses meninos estão inventando, né? É a nova moda. Foi muito legal. Mas muito bom, meninas, muito bom. A gente acho que esse episódio está trazendo reflexões importantes para a gente pensar nisso mesmo, né? O que é o amor para mim, como eu me sinto em relação ao outro, mas antes de mais nada, como eu me sinto em relação a mim mesmo, né? Ou mim mesma, se eu tô com a minha autoestima boa, sabe? Se eu tô me autovalorando, inclusive quais são os meus limites. Né, em relação a um parceiro, uma parceira, né? Como que eu me coloco diante das relações, quais são os padrões de relações que eu já tive, porque tem gente também, não sei se vocês já viram, mal termina uma relação, já cai em outra. Mal termina, nem faz o luto da relação anterior. A Uhum. pessoa já vai, não, porque tem que ter. Não, gente, vocês não precisam ter uma relação para se validar. E aí, esse negócio da se validar, usar o outro para se validar, é um lugar que a gente precisa desconstruir. Né? É uma desconstrução, porque isso é um desserviço mesmo, né? Assim, não tem serviço nenhum isso para ninguém. A gente não precisa do outro para se validar. A gente precisa, na verdade, encontrar com a gente, olhar para o nosso umbigo, como diz o conto, né? Uhum, Fazer essa uhum, integração de Eros e Psique dentro da gente, né? Trazer o conto, que é um conto belíssimo, é um dos contos que eu mais gosto, assim, conto, mito, lindo. né? Mais bonitos que tem, é muito rico, né? Essa mitologia. E é isso, né? Vamos trabalhar a gente, vamos nos conhecer. Eu não preciso do outro para me validar, porque se eu ficar buscando validação, qual é a chance daquele amor ser amor? E não virar uma dependência, né? Ou uma relação de poder, né? Uma relação de poder, uma relação de dependência, uma relação compensatória, né? O que eu não tenho, o Exatamente. outro tem. E aí, como eu me vejo incapaz de ter o que o outro tem, eu sou obrigada a me manter numa relação infeliz. Por quanto tempo? Para que sentido, né? Para que Sob a é a grande dominação do outro, pergunta, né? sob dominação do outro, exatamente. Isso até aqui é uma questão que eu acho importante, né, Ive? Isso é comum, eu imagino, nos processos de casais, né? Isso, com certeza. Jung sempre, né? Jung vem trazendo essa história Sim, do poder, né? Que sim, o contrário do amor não é o ódio, é o poder. é o poder. Um é a sombra do outro. Então, é como se você quisesse possuir, esse é meu, eu mando, eu faço, tal. E muita gente se submete a isso, né? Dependendo do nível de carência emocional, o nível de situação financeira, tem gente que ainda fica em relação por uma questão financeira, e a gente pode até entender.
Mas se a gente pega essa pessoa e manda ela para a vida, ela pode encontrar uma outra relação que não seja, né, de tanto poder nesse sentido, porque dinheiro sempre traz relação de poder, né? É incrível isso. E assim, vamos, o que é legal é a gente pensar no Dia dos Namorados, para quem tem namorado, marido, amante, ficante, né? Essas coisas aí, o pessoal ainda tem outra forma de falar, mas não dá para falar porque aqui, né? Esse podcast vai a público, a gente não pode dizer, né? Como as pessoas designam o ficante, o namorado, O seu enfim. par, né? O seu O par. seu par, é verdade. Então, inventar uma forma de trazer um pouquinho de Eros para essa relação, porque o que a gente sempre vê aqui na clínica e a gente vê também nas pesquisas é que o pessoal casado não faz sexo, ou seja, não faz amor, as pessoas não se encontram sexualmente, perdem o tesão. Mas não é isso, não é que perde o tesão, não é que perde Eros, não é isso, não. É porque as pessoas não investem no outro, não investem na relação a dois. Então, de repente é um dia de um jantarzinho, agora é um dia muito cheio, restaurante cheio, reserva, manda flores para ela ou para ele, compra alguma coisa, faz uma brincadeirinha sexual, coisa diferente, porque vai dar uma pimentinha, um apimentadozinho nessa relação. Faz isso, gente, vamos aproveitar a data, né? Uma Não só a gracinha, né? data, mas investir nesse dia, investir na relação de vocês. Eu acho que é legal. Fica aqui a minha dica para o Dia dos Namorados. E a de vocês? O que vocês têm aí? Muito bom, gente, muito bom. Adorei as dicas. É isso aí. Mas é isso que a gente está trazendo, né? Olhem para vocês mesmos, se cuidem, se valor, tenham, né, o alto valor, valoram, valorem. Ai, gente, Valorem, se Valorizem? autovvalorem, se valoriza. Ai, sei lá, autovalorizem. deu bug aqui Eba! agora. Enfim, vocês Mas eu acho entenderam. que a mensagem está dada. Tá dada, Está deu bug, dada, gente, deu bug. é. Mas assim, se cuidem e acima de tudo, o amor, o auto-amor, né, gente? O amor para É. si, mas não é um amor egoísta que a gente está falando. A gente está falando do saber o que você quer, o que você gosta, o que você deseja, o que faz sentido para você. Quais são os seus limites, né? Para você, se você construir isso dentro de si, você vai poder colocar isso para o outro. Olha, os meus limites são esses, trazer isso para conversa e você vai respeitar o limite do outro. Porque quando a gente se conhece, a gente sabe, olha, aqui é um lugar que me incomoda, olha, aqui é um lugar delicado para mim. Então o outro vai aprender que ele precisa respeitar isso. Só que para isso a gente precisa de quê? De boa comunicação, conversar, diálogo e beijar muito, né, Ive? Porque a Ive está aqui sempre defendendo. Beijo, gente, tem, ó, cuida da Não relação. esquece, gente. O povo não beija mais na É. boca. Ou é um selinho ou um beijinho no rosto. A gente beija no rosto quem? O irmão, né? O Né? amigo. Ainda tem O amigos pai. que beijam, né? Que dá um selinho. Então, gente, é É. beijar na boca. Vocês não imaginam a quantidade de neurotransmissores que tem na boca, né? E é ligação direta. Vai lá, segue o conselho. Beija na boca. Sensacional. E você Sensacional. sabe, Ivi, que eu ia dizer, você pergunta qual é o conselho, e você traz esse conselho muito bem colocado para quem tem o seu par romântico, né? E quem não tem no Dia dos Namorados, né? Se agrada, né, gente? Faz uma Então, coisinha você para tem esse mesmo. você. Você tem a si mesmo, né? Você gosta de uma rosa? Compra uma rosa, né? Deixa na tua sala, no teu quarto. Ah, isso é triste, isso é depressivo, isso é enfadonho. Não é. Eu acho que a gente precisa começar a quebrar também essas falas padronizadas, sociais. Ai, você é infeliz, imagina que você vai dar um presente para você, isso vai te fazer bem. Vai te fazer bem, não precisa ser presente caro, não. Sabe, faz uma comida gostosa, compra uma comida gostosa. Se tem alguém por quem você tem um amor, um amigo, uma amiga que topa fazer essa saída com você, vão juntos, vão comer, vão brindar, vão comemorar a sua vida, né? Que é na linha do que a Mi também está trazendo, do seu alto amor, do seu alto cuidado, Sair né? com a Eu acho galera, né? que Tipo a Micaela fez. sair com a galera, eu acho que também tem uma cobrança social de que você é obrigado a ter, né, o seu Relações, né? par, relações, e tem que ser o feliz para sempre. Será?
Uhum. né? É o caminho exatamente igual sempre para todo mundo, né? Acho que tem tanta questão Tem que aí ser para feliz ser enquanto dura, né, gente? perfeitamente, né? Enquanto dure. A Enquanto felicidade dure. é enquanto durar o amor, né? Exato, Isso exato. aí, muito bom, meninas. Olha, gente, ficaram com muitas dicas, muitas reflexões. E é isso, o amor está na vida, está no ar, está onde vocês quiserem. Coloquem o Está na amor corrente na sanguínea. corrente sanguínea, gente. É isso Na aí. boca, no beijo. Na boca, no beijo, adorei. Então, use o amor como vocês quiserem, que o amor seja lindo para todos nós e que a gente ame mais, né? Mais amor, menos guerra, menos confusão, gente. Muito mais amor para esse mundo. É isso que a gente deseja aqui e que vocês curtam esse episódio. Qualquer dica, troca, estamos à disposição, gente. Um grande abraço, viu? Muito obrigada pela audiência. Obrigada a todos, gente. Um beijo grande, viu? Até uma Gente, próxima. comentar e deixar também aquilo que vocês querem ouvir para a gente ter ideia do que fazer para vocês, tá bom? É legal. Se vocês fizerem isso, eu acho que tem uma entrega muito maior. Eu acho que é algo assim, né? Eles entregam para muito mais pessoas e a gente tem mais audiência. Então, tá bom. Muito bom. Grande beijo, pessoal. Tchau. Obrigada, beijo.